Começar a gravar aqui. Pronto, tá gravando já. Vamos lá, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre demonstrações financeiras. Essas demonstrações financeiras são certo? Ou são os compilados de dados que mais vão ajudar vocês a entender como uma financeira está, como uma empresa está, certo? Em relação à sua saúde financeira. Se a saúde financeira dela estiver boa, então vocês vão ter esses dados, essas demonstrações financeiras boas. Então, são as demonstrações financeiras que vão demonstrar como é que anda a empresa. Se ela está bem, se ela está mal, certo? E ao contrário do que as pessoas pensam, demonstrações financeiras, elas são obrigatórias, certo? Quando você tem uma empresa de capital aberto. O que significa uma empresa de capital aberto? Significa que você vende ações na bolsa, certo? Que você tem acionistas, que você tem pessoas a prestar contas. Quando é uma empresa de uma pessoa, um empresário que é o convencional, você não é obrigado a divulgar, certo? As suas demonstrações, mas toda empresa, por lei, ela é obrigada a fazer um balanço, uma demonstração, que geralmente quem faz isso é o contador, né, da empresa, por lei, até para calcular o imposto de renda da empresa, certo? Então vamos lá, vou falar um pouco mais para vocês durante a aula. O que são demonstrações contábeis, certo? Demonstrações contábeis são as demonstrações financeiras. Então, as sociedades, certo, por ações, são obrigadas a elaborar e publicar as seguintes demonstrações financeiras, certo? Então, o que é uma sociedade por ações? São empresas que têm capital aberto, tá? E aí elas são obrigadas por lei a divulgar publicamente para todas as pessoas, para quem quiser ver, seus balanços, seus dados financeiros. Então, quais são as demonstrações financeiras que eles divulgam? Eles divulgam balanço patrimonial, tá? Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração de origens e aplicações de recursos e demonstrações do fluxo de caixa. Todos esses 5 aqui, certo? Todas essas 5 demonstrações financeiras, elas são obrigadas por lei, as empresas de capital aberto, a fazer. As empresas que são, vamos dizer assim, privadas, né, que são de uma pessoa, de um empresário, e só ele é dono da empresa, não existe acionistas, não existem pessoas que compram ações, tá? Eles são obrigados a divulgar o balanço patrimonial. Só isso. Divulgar o balanço patrimonial para se calcular aí o imposto de renda. Alguém aqui, antes de que eu continue, não sabe o que são ações, por exemplo, na bolsa de valores, ou o que significa? Alguém pode me dizer aqui o que é que significa uma empresa ter ação na bolsa de valores? Não? Professor, assim, por conhecimento, creio que seja assim um grupo de investidores, né? Um grupo de pessoas que investem, né? Um determinado valor, né? Vai depender também da quantidade de ações que ele vai comprar. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Isso. Alguém mais quer falar o que acha que são ações ou o que as ações são no mercado de valores? Professor, Pode falar, Mel. eu acho que, assim, pequenas partes da empresa, entre aspas, que os donos colocam para ter mais sócio e mais investimento na empresa. Exatamente, Mel. Mel, você foi perfeito no seu comentário, tá? É exatamente isso que são ações no mercado. Então, uma sociedade por ações, que é isso que eu estou trazendo para vocês, é exatamente isso. A empresa ela lança pedaços dela, certo, no mercado,
para que várias pessoas possam comprar essas ações, esses pedaços da empresa. Quanto mais ações a empresa vender ou pôr, certo, no mercado de ações, colocar disponível para compra e venda, maior vai ser a captação de recurso dela. Lembrem do que eu falei na aula passada. Captação de recursos são dinheiro de terceiros. Então, são dinheiros, é um dinheiro que pode ser de empréstimo, financiamento, mas pode ser também de outras pessoas, que é por meio das ações que as empresas conseguem. Professor, a sua fala está cortando muito, professor. Não sei se é a minha internet, eu sei aí o seu microfone. Eu vou desativar meu vídeo, José, aí você me diz se continua cortando, tá? Eu acho que é a internet dela, professor, que aqui tá ok. Mas eu vou tentar só para ver se ela se melhora ou não para ela. Não consigo aí, lhe ouvir, professor. Você consegue me ouvir agora? Melhorou um pouco ou Eu não? acho que é a internet dela também. Deve ser. Melhorou agora, Josefa? Ou ainda tá ruim para você? Deve ser a internet dela, que ela não tá me ouvindo ainda até agora. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Qualquer coisa, ela assiste a aula gravada. Então, o que é que acontece? Alguém avisa para ela sair, certo? Digitar aí no chat ou alguma coisa para ela sair e entrar na aula de novo, talvez melhore para ela, tá? Vamos continuar aqui a aula. Então, essa sociedade por ações, então, quanto mais a empresa vende ação no mercado, mais ela vai conseguir captar dinheiro, porque existem mais pessoas comprando as ações, quanto mais pessoas, mais dinheiro, quanto mais dinheiro, mais arrecadação, mais captação de recurso, certo? A empresa consegue. E como eu falei para vocês na aula passada, quanto maior é a captação, maior, certo, é a alavancagem financeira daquela empresa, maior é a capacidade dela de produzir, porque ela vai ter um dinheiro que não é dela, propriamente dito, certo? Mas é um dinheiro que ela vai ter, certo? Disponível para investir em suas ações, investir no seu trabalho. Então, na aula de hoje, a gente vai focar em 3 tipos de balanço. Em balanço patrimonial, não. 3 tipos de demonstrações contábeis, certo? Demonstrações financeiras. A gente vai falar muito sobre o balanço patrimonial, onde toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela tem que divulgar através dos contadores, certo? A gente também vai falar sobre as demonstrações dos fluxos de caixa, que essa é muito importante, até para vocês visualizarem como está a empresa de vocês a curto prazo, certo? Então, no espaço de 2, 3 meses, como é que está indo minha empresa? Está bem? Está ruim? Vocês vão ver isso aqui. A gente vai ter demonstração do resultado de exercício. Então, esses 3 vão ser o que a gente vai focar mais, tá? Vamos lá. Balanço patrimonial. Bom, pessoal, o balanço patrimonial no Brasil, ele é dividido em 3 grandes tópicos. Cada tópico desse tem uma infinidade de coisas, tá? A gente tem o ativo e o passivo, que são conhecimentos vindo da contabilidade. Então, quem faz o curso de contabilidade estuda muito o ativo e o passivo, tá? De forma resumida, eu falei na aula passada, mas vou falar de novo aqui. Ativo é todo aquele recurso que a empresa possui, certo? Para que consiga ajudar ela na sua produção, que consiga fazer ela, que permita ela produzir, que ela consiga dinheiro. Então, existem tudo aquilo que ajuda a empresa a produzir é um ativo, tá? Resumindo. Passivo são as obrigações que a empresa possui. Então, a gente tem contas, a gente tem parcelas, a gente tem contas a pagar, certo? Tudo isso é passivo. São obrigações que a empresa possui. E patrimônio líquido, certo? É o resultado de toda essa conta. A conta do ativo menos o passivo, tá? De forma resumida, pessoal, um balanço patrimonial, que é o que os contadores fazem, certo? Vocês precisam entender vocês precisam entender o que é balanço patrimonial para pelo menos compreender o que o contador está fazendo e o que aqueles números do que o contador está colocando lá significam, certo?
Então, no ativo, a gente vai ter o ativo circulante, o ativo não circulante, o ativo permanente, e dentro do ativo permanente, a gente vai ter investimentos, certo? Aquele ativo que é imobilizado e aquele ativo que é diferido, certo? No passivo, mais patrimônio líquido, que fica do lado direito, certo? Do balanço. Você vai ter o passivo circulante, o passivo não circulante. Dentro do passivo não circulante, vamos ter aquele que é exigível de longo prazo. E no patrimônio líquido, a gente vai ter diversas coisas. A gente vai ter capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação. Todos esses pontos aqui que a gente vai falar, certo? Agora. Vamos lá. Primeiro, ativo circulante. O que é um ativo circulante? O ativo circulante, ele engloba, certo? Além das disponibilidades, créditos, certo? Estoques e despesas antecipadas realizadas no exercício social subsequente, ele também vai englobar todo o dinheiro, tá? Que a empresa possui. Qual é o que caracteriza esse tipo de ativo? É a sua realização em até um ano. Então, o que significa? Tudo que a empresa fizer em um espaço de 12 meses vai ser um ativo circulante. Tudo aquilo que levar a empresa a produzir, certo? E ela conseguir executar em até um ano, isso significa que aquilo é um ativo circulante. Por que é que a gente fala em até um ano? Porque se passar desse tempo, existe uma outra configuração, um outro nome que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, esse ativo circulante, ele se aplica ele se aplica também ao passivo circulante, porque a gente chama de circulante pelo esse tempo aqui, de até um ano, tá? No máximo um ano. Onde são registradas todas as obrigações, no caso aqui a gente está falando de passivo circulante, porque ativo e passivo circulante, eles têm essa mesma caracterização da periodicidade, do tempo, certo? De um ano para que eles sejam executados. Eles sejam, ou você recebeu um valor, ou você pagou um valor. Então, quando a gente finaliza, certo? Uma transação, finaliza uma operação, isso quer dizer que ela foi executada, tá? Então, quando você faz os pagamentos em até um ano, quando vence parcelas e tudo, então, no final do ano de exercício, então, no final daquele ano que você executou aquelas operações, você vai ter um ativo e um passivo circulante, certo? Então, quando a gente fala de ativo circulante, vocês sabem o que é ativo, e o circulante significa que ele foi executado em um ano ou menos. A gente tem, diferenciando essa questão da periodicidade, como eu falei para vocês, aqueles ativos que não são realizáveis em até um ano, então são mais de um ano, eles são um ativo realizável a longo prazo. Então, esse ativo realizável a longo prazo, eles são classificados, certo, como realizáveis quando o ativo ele tem um prazo de realização maior, então, no caso, quando ele ultrapassar o final do exercício seguinte. Então, quando ele passar de um ano, pessoal, aquele ativo, aquele fator de produção da empresa, quando ela demorar mais do que um ano para ser executada, ela vai se chamar realizável a longo prazo, porque ela vai demorar muito mais tempo para ser executada. Então, ó, quando o ciclo operacional também da empresa for maior que um ano, tá? O realizável a longo prazo acompanha o prazo ciclo. Então, por exemplo, vocês vão divulgar um balanço patrimonial na empresa de vocês. Ok, certo. Aí vocês trabalham, vamos dizer assim, com importação e exportação de mercadorias. Então, vocês vendem e trazem mercadorias, certo? Vocês levam e trazem mercadorias para fora do país, para fora do Brasil. Ok. Se vocês tiverem, por exemplo, o negócio de vocês for sobre embarcações, tá? Embarcações, muito provavelmente vocês teriam problemas com essa questão do ativo circulante. Porque esse tipo de ativo, ele demora até 2 anos, certo? Para ser executado. Porque você tem que fazer as locomoções, dependendo do que você faz, tem um processo de importação e exportação,
Dependendo do material, você leva mais ou menos tempo, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui também. Digamos que o Alexandre é dono de uma empresa, tá? Que produz motores de navios, tá? Então, para o Alexandre produzir um motor de um navio, ele vai precisar importar peças de vários países do mundo. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que aquele ativo, com que aquela operação que tem relação com a produção da empresa do Alexandre demore muito tempo. O Alexandre não vai conseguir vender um motor de navio em 6 meses. Ele provavelmente vai vender um motor de navio a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio, certo? Porque isso é uma coisa extremamente cara, extremamente valorizada e que demanda muito tempo, leva muito tempo para ser executado. Então, a empresa do Alexandre, no caso, como produtor de motores de navio, todo o ativo dele ia ser, certo? De longo prazo. O que é que ele ia fazer no balanço patrimonial dele? Ele ia divulgar os valores, certo? Reais, de qual foi as vendas que ele fez, quais foram as contas que ele teve que pagar. Se ele não fez nenhuma venda naquele ano e teve que pagar várias peças, então ele vai botar todo aquele passivo dele. Então ele vai botar um valor que vai ficar negativado na empresa durante um ano. A empresa, então, entre aspas, vai dar prejuízo durante um ano. No outro ano, quando ele for vender aquele motor, ele vai colocar, no outro balanço patrimonial, ele vai lançar que ele executou aquele ativo de longo prazo. Se ele executou, então ele vendeu. Se ele vendeu, aí ele vai ter um valor muito alto, então ele vai ter um ativo muito alto, então ele vai ter um valor positivo, porque ele fez uma venda, tá? E pagou também algumas contas que ele tem todo ano, e contas de peça, de manutenção, certo? Ele pagou, só que ele vai fechar, certo? No azul naquele ano, porque ele conseguiu terminar e vender aquele motor. Então é importante que a gente entenda essa questão do período, do tempo, da sazonalidade, tá? De um produto ou de um ativo, para que a gente consiga entender como funciona um balanço. Porque se vocês pensarem assim, eu tenho um balanço, aí nesse balanço o valor está negativo, então a empresa é ruim porque a empresa está quebrando. Não, depende da configuração do negócio, certo? E como são executadas aquelas finanças daquela empresa, tá? A gente tem também, pessoal, a questão do ativo permanente, certo? Só um momento. No ativo permanente, eles são os investimentos, certo? Que são destinados a alguma coisa assim que fique, tá, na empresa. Vamos dizer assim. Deixa eu olhar aqui para vocês que talvez isso fique mais claro. Ó, os investimentos são considerados permanentes quando não destinados à negociação. Quer dizer o quê? Quando você tem um investimento, você pega um investimento de um banco e ele não é para você negociar algum produto ou para pagar, quando é, por exemplo, você vai fazer um investimento em máquina. Isso é um ativo permanente, porque aquela máquina vai te ajudar a o quê? A produzir mais. Mas você não vai vender aquilo. Você não vai vender aquele ativo, tá? Então, continuando aqui, mais dirigidos para produzirem benefícios à investidora mediante sua participação nos resultados da empresa. Então, no meu exemplo aqui que estou dando para vocês, é uma máquina que vai gerar benefícios, certo? Pode ser também, pessoal, para especulação pura e simples, sem nenhum prazo definido, certo? Como obras de arte, terrenos, que não se destinem a atividades da empresa. Então, por exemplo, se alguém fizer um investimento para comprar uma obra de arte, mas a empresa não tem nada a ver com arte, a empresa tem a ver com, a empresa trabalha com venda de calçados. Então, teve investimento, aquele investimento vai ser de longo prazo, certo? Então, ele vai ser permanente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma relação com a atividade fim da empresa, ela não tem nenhuma relação com o que a empresa faz para ganhar dinheiro, mas mesmo assim a empresa vai conseguir ganhar dinheiro vendendo esse ativo permanente. Porque, por exemplo, eu posso comprar um quadro
e posso vender um quadro daqui a 5 anos por R$ 10.000. Aqueles R$ 10.000, eles vão para o ativo, certo? Vão ser lançados no balanço patrimonial como ativo permanente. Aí você executou aquela venda daquela obra de arte, isso vai para o seu balanço e você vai ter um valor positivo de 10.000 naquele ano, tá? Fora as outras contas, né? Mas você vai ter lá o lançamento de 10.000. A gente tem também a questão do passível exigível, certo? E do patrimônio líquido. O passível exigível, tanto o circulante quanto o não circulante, certo? Porque existe essa configuração, é composto de dívidas, obrigações e riscos. Então, lembrem o que eu falei para vocês. Passível é toda a obrigação que a empresa possui, contas, certo? E contingências. Só há diferenciação em função do prazo e seguem o previsto no ativo circulante. Então, o passível exigível, ele funciona como um ativo circulante. A única coisa que vai mudar em relação ao passível exigível e o ativo circulante é a questão do prazo, como eu falei para vocês. Se for em até um ano, ou se for em um ano ou menos, então é um passivo circulante. Se for mais, certo? Já vai ser um passível exigível a longo prazo, tá? Então, o que são exemplos desse passivo exigível, certo? Garantias de lucro, certo? Provisão, fatos gerados já ocorridos, se for contingência, por exemplo, você executou uma ação, não divulgou no balanço patrimonial do ano de exercício, então você vai divulgar no outro balanço, tá? Se, certo, você obedecer às leis fiscais. Porque a gente, pessoal, não pode fazer um balanço de forma simples, como assim, eu quero lançar esse valor só próximo ano para não fechar no vermelho. Não pode. Você tem que lançar aquela obrigação que você executou no ano decorrente daquela execução, tá? Então, se você executou em 2019, o balanço é 2019. Se você executou em 2020, é em 2020. Você não pode, sei lá, executar alguma operação no ano de 2018 e colocar ele no ano de 2021. Isso é crime, certo? Isso é contra a lei. Por isso que existe a questão da Receita Federal, para eles fiscalizarem os balanços, tá, das empresas. E no patrimônio líquido, ele é calculado do balanço entre a diferença entre o ativo total, então tudo que a empresa possui, certo? O ativo total é tudo que a empresa possui, menos, certo? O passivo exigível. Tudo que a empresa precisa pagar, tudo que é exigido da empresa pagar naquele ano. Então, quando você pega tudo que a empresa tem, menos tudo que ela tem que pagar ou que ela deve, você tem o patrimônio líquido, certo? Esse patrimônio líquido, ele vai medir os recursos próprios da empresa. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente tem um ativo total, aqui tem, por exemplo, impostos que a gente vai ter que pagar ainda, vai ter que ter as contas do passivo, certo? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, existem várias outras contas e outros impostos que tem que pagar que não vai dar no ativo total o valor real que a empresa possui, certo? Já quando a gente faz essa diferença do ativo total para o passível exigível, a gente vai ter o valor do patrimônio líquido, certo? Que ele vai ser entendido como o valor limpo de tudo que a empresa possui. Então, depois de pagar imposto de renda, depois de pagar acionistas, certo? Depois de pagar as contas, financiamento, empréstimo, depois de pagar tudo, a empresa vai ter um valor, e esse valor que vai indicar o que ela de fato possui dela, certo? Se chama patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido a conta, é o valor que indica tudo que a empresa possui de forma livre, certo? Depois de imposto, depois de conta, depois de tudo. Agora, a gente vai para a demonstração financeira, a segunda, que é a demonstração de resultados do exercício, que a gente pode chamar de DRE. A DRE, pessoal, tem finalidade, certo? Tem como finalidade apurar o lucro ou prejuízo do exercício. O que é o exercício? Alguém pode me dizer aqui o que é exercício?
que eu estou falando aqui na aula, eu quero ver se vocês estão entendendo. Período de tempo, professor? Exatamente, Arlindo. Exercício é o período de tempo que você está executando aquela operação. Então, quando eu falar em ano de exercício, em exercício, é o quê? O que você está fazendo, quando é aquela operação que você está fazendo e em qual ano foi. Porque você está falando, por exemplo, nós agora estamos no exercício de 2021. Todas as contas que a empresa tem que pagar e as vendas que ela vai receber vão entrar no balanço de 2021 que vão ser divulgados quando? Geralmente é divulgado entre fevereiro, certo? E março do ano seguinte. Então, o balanço de 2021, do ano todo de 2021, vai ser divulgado entre fevereiro e março desse ano. Desculpa, 2021, né? Do próximo ano. Entre fevereiro e março de 2022, tá? Por que que tem esses 2 meses? Porque esses 2 meses são um cálculo. São quando os contadores fazem todo o levantamento do que foi ganho e do que precisa ser pago pela empresa para que aí eles consigam os valores, tá? Das demonstrações. Então, esse prejuízo ou lucro do exercício, o DRE vai mostrar, tá? Depois do resultado do DRE, depois desse resultado, ele é transferido para lucros ou prejuízos acumulados. Então, quando você descobrir, certo? O valor que vai dar a sua demonstração do resultado do exercício, você vai saber se você teve lucro ou se você teve prejuízo. É aí onde grandes empresas precisam fazer esse tipo, certo, de demonstração financeira. Por quê? Porque você, por lei, é obrigado a divulgar só o quê? O balanço patrimonial, que é o que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Mas isso é para quê? Para pagar imposto de renda. Você não vai saber de fato quanto foi o seu lucro ou quanto foi o seu prejuízo. Por quê? Porque no balanço patrimonial você vai ter tudo. Por exemplo, se no ano de 2020, tá? Vou dar aqui um exemplo aqui. O Leandro, empresário forte aí, vamos lá, do ramo hoteleiro. Então, o Leandro tem 3 hotéis aí no estado da Paraíba. Aí, o Leandro, ele conseguiu no ano de 2018 e 2019, um lucro de, respectivamente, certo? R$ 8.500 e R$ 10.000, certo? Então, 2018 e 2019, Leandro conseguiu R$ 8.500 e R$ 9.500. Beleza. Quando chegar em 2020, ele vai pegar aquele lucro, certo? Que ele teve nesses 2 anos, porque digamos que o Leandro só teve lucro nesses 2 anos, então aquele valor ele vai ser somado. Esse valor desse lucro, depois que você pagar salário de todos os funcionários e tudo, ele vai para onde? Para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa. Então, quando ele for para o fluxo de caixa, você vai ter um valor positivo lá. Só que é um valor que é dos outros anos. Do ano de 2018 que o Leandro teve, 2019 que o Leandro teve. Aí, quando o Leandro vai fechar o balanço patrimonial dele, ele pega esse valor que está no fluxo de caixa dele, que ele tem um valor lá de mais do que R$ 15.000, e vai fazer o cálculo do balanço patrimonial. Quando ele chega naquele resultado final que eu falei agora para vocês, do patrimônio líquido, o Leandro, vamos dizer que em 2020 ele descobriu que ele tem um patrimônio líquido de R$ 6.000. Aí o Leandro pensa, ótimo, muito bom. Quer dizer que esse ano 2020 eu consegui lucrar R$ 6.000, não é isso? Não. O que o Leandro fez foi, juntando todos os exercícios que ele teve, no ano de 2020, a empresa fechou no verde, fechou no azul. A empresa não teve prejuízo, certo? Mas naquele ano, o Leandro pode ter tido um prejuízo porque ele vinha de um acúmulo, certo, de mais de R$ 15.000 nas empresas. E agora, com o balanço desse ano,
de 2020, o Leandro foi lá e fechou em 5. Então, ele ainda tem dinheiro, ele ainda ganha dinheiro, a empresa ainda tem um lucro, mas esse lucro não é por causa de 2020, esse lucro é por causa dos outros anos. Vocês estão conseguindo me entender? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu acho que sim, professor, acho que eu entendi. Então, esse valor são acúmulos dos anos anteriores, né? É isso? São números Exatamente, dos Alan. anos anteriores que ele, Exatamente. ele possui em caixa. Exatamente. Por isso que é tão importante vocês entenderem o DRE, tá? Porque ele vai mostrar só naquele ano, certo? Só naquele ano, sem contar o resultado de outros anos, o que é que você vai ter ganhado. Ah, se o Leandro conseguiu no ano 2020 um valor de DRE que é menos, sei lá, 8 mil, 9 mil reais, ele pode fechar ainda o balanço patrimonial dele no azul, certo? Um valor positivo, mas aquele ano vai ter dado prejuízo para ele por causa que o DRE vai mostrar isso, tá? Então vamos lá. O demonstrativo, ele engloba as receitas, as despesas, os ganhos e as perdas do exercício, apurados por regime de competência, certo? Independentemente de seus pagamentos e recebimentos. Então, se naquele ano o Leandro conseguiu receber menos dinheiro do que ele pagou, então naquele ano ele vai ter um prejuízo, tá? Mas aí ele vai sempre o quê? Levar em consideração só o que aconteceu naquele ano. Ele não vai pegar o resultado dos outros anos. No meu exemplo aqui, de 2018 e 2019. Ele vai pegar só o que aconteceu em 2020, vai pegar o resultado só de 2020. Professor, Opa! mas esse prejuízo, né, que ele tomou nesse ano, isso não quer dizer que a empresa está no vermelho. Porque possa ser que ele tenha uma gordurinha, né, vamos falar assim, dos anos anteriores. Exatamente, Arlindo. Tem como dar uma recuperada aí nessa gordurinha que ele perdeu. Com certeza, Arlindo. Quando uma empresa divulga um balanço, certo, patrimonial, e ela está no vermelho, por exemplo, eu estou falando aqui do balanço patrimonial, então vamos dizer que no caso do Leandro, nem gordurinha ele tivesse para queimar, né? Ele já vinha de prejuízo nos outros anos, e ele teve prejuízo de novo em 2020, e aí só aumentou o prejuízo. Ele ainda pode recuperar? Pode. Como também é exatamente o que você estava falando, Arlindo. Se ele já vem de resultados bons anteriores e nesse ano 2020 ele teve um ano ruim, então o que é que vai acontecer? O que eu falei para vocês na aula passada. O planejamento financeiro, certo? De forma estratégica para manter a empresa competitiva e manter a empresa aberta. Então, não é porque uma empresa teve um ano ruim que ela vai fechar. As empresas que fecham depois de um ano ruim são aquelas empresas que não estão estruturadas, que não têm um planejamento financeiro para aguentar, certo? As adversidades, os problemas que existem durante um ano, durante o trabalho. Como eu falei para vocês, existem vários riscos, tanto interno dentro da empresa como externo, fora da empresa. Então, é exatamente isso, Arlindo. É exatamente isso que você falou. Tá? Professor, Opa, Luiz, diga, professor. Luiz. Diga, Eu Luiz. trabalhei 7 anos na usina, aqui na destilaria Tabu. Aham. E a usina, ela, eu não sei se faltou manutenção, ela passou uns 20 dias parada sem produzir nada. Aí havia rumores que a usina ia fechar as portas. Aí interessante, se a usina fosse fechar as portas porque passou 20 dias parada, então ela já estava falida no caso, né? Ou seja, Exatamente. não foi aquela parada que faliu ela, ou seja, ela já vinha porque Quebrada de antes. passou uns 25 dias parada, né, sem produzir nada. A cana começou a Aham. secar no campo e foi um Deus nos acuda. Aí os rumores é Imagina. que ia fechar as portas, não ia mais moer. Aí eu quero que a gente concluía. Se ela tá dizendo que não ia moer porque passou 25 dias parado, no caso ela não faliu ali. Ela já faliu anteriormente, ela já vinha falida no caso. Exatamente. Já é o resultado de outros anos. Nada Realmente. acontece, pessoal, financeiramente falando e até de forma geral mesmo. Nada acontece do dia para a noite.
Uma empresa, ela é uma organização extremamente complexa. Não é mais ou menos não é como se fosse uma pessoa, onde, por exemplo, a gente recebe um salário aqui, eu estou recebendo meu salário. Aí chega lá, eu gastei muito, certo? Todo o salário que eu tinha e o que eu não tinha naquele mês. Só que meu dinheiro não dá para pagar meu salário, não dá para pagar as contas, os compromissos que eu assumi. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que parar de consumir, vou ter que parar de fazer compra e segurar um bom tempo minhas contas ou até pedir empréstimos para pagar minhas contas e depois, mês e mês e mês, ficar pagando os empréstimos, certo? Para que aí eu consiga voltar a, vamos dizer assim, entre aspas, ao meu padrão, certo? Só que isso aqui eu estou falando de um exemplo de uma vida de uma pessoa, onde a pessoa gastou demais e aí ela pagou vamos dizer assim, ela pagou pelos atos dela, eu paguei pelos meus atos agora. Porque é algo muito simples, é só uma pessoa, é só uma conta. Quando é uma empresa, ela quando vai fechar, ela quando, por exemplo, vamos lá, levando para a atualidade de hoje, Ford, o caso da Ford, da fábrica. A Ford não fechou no Brasil porque o Bolsonaro não deu um negócio e tal. Teve também isso, mas não foi por isso. A Ford, há uns 5 ou 4 anos, que ela só perde as vendas dela. Ela perde, e ela não perde venda no Brasil, ela perde venda no mundo inteiro. Existem outras fabricantes, existem carros mais modernos, existem carros mais, vamos dizer assim, que se preocuparam mais em ouvir o que é que o cliente precisava, necessitava. Existem estratégias que foram melhor estabelecidas, certo? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo da Ford para vocês entenderem como a Ford ela sofre de decisões ruins há alguns anos, tá? Alguém aqui já viu uma propaganda de um carro chamado Territory da Ford, que é um carro bem grandão, parece uma caminhoneta? Passa na televisão de vez em quando, que diz que é um carro para quem aceita desafios, para quem não tem medo de arriscar. Alguém já viu? Eu não, vi não, professor. Pronto, vamos lá. Quem quiser aí, depois dá uma pesquisada. Territory, que é tipo território em inglês, o nome do carro, tá? O carro, ele é assim, ele é uma caminhonete toda fechada, tipo um SUV, tá? Para quem não sabe o que é um SUV, imagina aqueles carros grandão, que cabe a família todinha lá dentro. Pronto. Alto, grandão, parecendo uma caminhonete mesmo, só que não tem aquela parte de trás para você colocar as coisas. É fechada mesmo, tá? Ele é um carro de 7 lugares. Então, é um carro grande e alto de 7 lugares. O valor dela, eu não lembro direito, eu não lembro se é 200 e tantos mil reais ou chega perto dos 300 mil reais. Eu não lembro o valor dela, tá, pessoal? Mas é um carro caríssimo, caríssimo. O que é que acontece? Aquele é um carro grande para um público muito pequeno, porque são poucas as pessoas no mundo que conseguem pagar um valor desse num carro, tá? Não é um carro altamente tecnológico. Você consegue comprar carros importados por um valor muito próximo disso, certo? Mercedes, Audi, você consegue comprar esses carros bem caros, carro de patrão, vamos dizer assim, em valores próximos a esse. Então, era um carro que não é para um público que não é muito grande, é um carro que custa muito. Foi lançado ano passado, no meio de uma pandemia, onde as pessoas estavam sofrendo com dinheiro para pagar conta, e a Ford quis lançar um carro de mais de 200 mil reais para o brasileiro, certo? E é um carro assim, que gasta muita gasolina, óbvio, que ele tem muitos aspectos tecnológicos e avançados, mas para a atualidade ele sofre e ele peca em
acessórios, vamos dizer assim, tá? Então, é uma decisão errada que a empresa está tomando e vai sofrendo, certo? Ano após ano. Como o Luiz trouxe aí, para uma empresa fechar, ela não fecha do dia para a noite. Ela fecha depois de várias decisões ruins, de vários anos tendo prejuízo, de vários anos, certo? Tendo uma diminuição na sua capacidade. Então, só para concluir o exemplo da Ford, a Ford saiu do Brasil porque ela não tem condições de pagar mais a conta, o custo do Brasil. E ela foi para outros países porque a conta é muito mais baixa. É o que ela está fazendo? Cortando custos. Tá? Professor, Vamos. professor, Diga, Anderson. uma das coisas que existe dentro dessa visão aí que a gente, desse trabalho que a gente está tendo essa aula hoje, uma das coisas que as grandes empresas também fazem hoje, com o objetivo de de certa forma, se qualificarem melhor para ver até onde está tendo seus gastos absurdos ou não, é quando elas buscam sempre contratar até uma empresa no ramo dessa parte de auditoria, né? A Isso, parte da isso, auditoria nome é contábil, auditoria. né? A auditoria contábil, ela ajuda muito para que a empresa possa, na verdade, saber se ela está indo no ramo certo em relação aos seus investimentos ou não. Eu digo isso porque lá na empresa a gente sempre passa por auditoria contábil, onde vem um escritório de Recife completo de pessoas, né, capacitadas na área, e eles ficam lá semanas e mais semanas com a gente para justamente saber aonde é que a empresa está gastando mais, aonde ela poderia, na verdade, gastar menos. E você sabe que no mundo corporativo de hoje, né, que a gente está vivendo, muitas empresas eles não querem saber a quantidade de pessoas, então eles querem fazer sempre mais com menos. Então, o Exatamente. objetivo sempre dessa questão desse mundo corporativo é isso, é buscar pessoas qualificadas, que tenham realmente conhecimento na área. Então, a gestão que a gente está agora é uma gestão que ela é visionária, é uma gestão que tem uma grande visão dos seus investimentos. E por isso que a empresa, de certa forma, trabalha também com essa questão de consultoria, que hoje está crescendo muito no ramo esse trabalho de consultoria. Isso em ambas ramificações que você possa imaginar. Mas essa questão de auditoria é muito importante para, de certa forma, o camarada chegar para o gestor e dizer, ó, a tua empresa aqui, ela está pecando nisso. Então, se você melhorar isso aqui, você vai ter lucro, mas se você continuar gastando desordenadamente, vai quebrar. Então, eu penso que é importante também a gente tocar nesse assunto, que o senhor falou aí, sobre essa questão do balanço patrimonial, porque os auditores contábeis, eles visualizam isso também, né? Ele faz todo um balanço geral do que a empresa investiu, do que a empresa deixou de investir, do que a empresa poderia melhorar nisso, naquilo e tal. Aí, quando o senhor falou aí, eu lembrei nessa questão de que sempre a gente tem esses auditores lá, a gente recebe, e eles buscam tudo, porque tudo é dentro da legislação, então tudo que eles estão buscando fazer junto ao escritório de contabilidade, junto também ao setor de contabilidade da empresa, é fazer com que haja sempre um filtro, né, das informações e saber se as informações que está sendo, de certa forma, informada até para o governo, está batendo com aquilo que eles estão, na verdade, apurando nesse processo de auditoria. Isso, Anderson. Perfeito sua fala, perfeito seu exemplo, certo? A auditoria serve muito também para que você tenha uma segunda opinião. Então, você pode estar executando todo o seu trabalho de forma ideal, mas é sempre bom você ter alguma opinião de fora, uma visão de fora, para que você realmente certifique e verifique se você está fazendo realmente tudo certo, tá? Continuando aqui, pessoal. O DRE, ele tem essa estrutura aqui, tá? Então, é uma estrutura muito mais simples do que um balanço patrimonial. Não tem aquela divisão de ativo e passivo, onde você vai ter que primeiro entender o que é ativo, primeiro entender o que é passivo. Aqui é uma conta muito direta, tá? Então, você vai ter a receita bruta, certo? Você vai ter os impostos sobre as vendas,
devoluções de descontos comerciais. Então, eu estou vendendo um produto com 10% de desconto. Vai botar aqui o valor que você perdeu no desconto. Eu vendi um produto e o cliente não gostou, devolveu. Como você já botou que você fez a venda, você vai ter que botar a devolução. Então, o valor volta, vai ser subtraído para sair da venda. Depois você vai ter receita líquida. Qual é o valor da receita líquida? São a receita que você vai ter, certo? Desculpa, vai ser o valor aqui esse valor que você já subtraiu com o valor dos custos de produtos, certo? Então, se você vai ter um custo para produção, quanto custou para você produzir aquela mercadoria? Para eu produzir, tá difícil aqui de sair a palavra. Para eu produzir um chinelo, um chinelo que eu vendo a R$15, eu tenho um custo de R$5. Então, esses R$5 que você está tendo, você vai colocar nesse custo aqui, tá? Lucro bruto, então, depois que você vai tirar todos esses valores aqui, você vai ter o seu lucro bruto. Para você depois fazer a conta, você vai tirar o que? As despesas de vendas, então, salário de vendedor, entra aqui. Administrativa, se você trabalhar num restaurante, aí você vai ter uma questão da administração por exemplo, de limpeza do local, ou você pode ter um custo em relação à manutenção de equipamento, tá? Então, vai entrar tudo aqui. Você vai ter outras receitas, então, aqui outras receitas e despesas operacionais. Então, eu fiz aqui uma promoção e aí eu vendi parte da minha matéria-prima. Não é o foco da empresa. A empresa vende produto acabado, o chinelo, certo? Só que eu quero vender uma parte do PVC que eu não vou usar para outra empresa. Então, você vai vender, tá? Faltou aqui e eu vou ter que comprar, certo? Matéria-prima. Aí você vai colocar aqui, se for negativo, se você tiver comprado. Depois você vai botar o resultado, a equivalência patrimonial, que vai ser mais ou menos o resultado disso tudo. Aí daí a gente vai tirando, certo? Aí a gente vai ter essa seção de resultados antes de receitas das despesas financeiras, onde vocês vão botar todas as receitas que vocês tiveram, menos todas as despesas financeiras que vocês tiveram. Aí vai ter o lucro antes do imposto de renda, depois vai vir todo o imposto aqui de renda, ICMS, certo? Se for serviço, ISS, e depois aí é que você vai saber, por último, qual é o lucro líquido do seu DRE. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar de forma mais rápida aqui esse DRE. No DRE, a gente vai ter a receita líquida. O que é a receita líquida? É efetivamente a receita da empresa pela venda de seus produtos e seus serviços, certo? Então, a receita líquida, ela já é a parcela que efetivamente lhe pertence, tá? Então, depois que você vendeu tudo, tirou imposto, tudo, sua receita líquida é essa. Então, tudo que você conseguiu com as suas vendas, tirando imposto, tirando tudo, é a sua receita líquida. Aí são excluídos para chegar a esse valor, certo? As devoluções e os descontos comerciais, como eu falei para vocês antes, certo? Que são descontos de promoções, que são descontos financeiros, por exemplo, gorjeta, tudo isso são descontos, tá? Comerciais ou de promoções. Os custos dos produtos vendidos ou serviços vendidos, certo? É o custo das mercadorias vendidas na empresa comercial, que representa basicamente o custo histórico da aquisição dos bens. Então, para você, como eu falei para vocês, produzir aquele bem, você teve que gastar comprando matéria-prima, contratando gente, contratando funcionário. Então, todo o custo que você teve para vender aquele bem ou aquele serviço, certo? Você coloca nessa conta dos custos, tá? Você vai ter o lucro bruto e o lucro operacional. Esse lucro operacional aqui, eu botei entre aspas, porque tem uma ressalva para ele. Mas vamos falar primeiro do lucro bruto. Lucro bruto é a simples diferença entre a receita líquida, porque entendem, pessoal? Receita é todo o dinheiro que a empresa conseguiu conquistar. Aí, o que é receita líquida? É todo o dinheiro, certo? Que a empresa conseguiu conquistar, menos os impostos, tá?
imposto de transporte, imposto sobre venda, imposto de tudo. Então, a receita é todo aquele valor que você conseguiu arrecadar, tá, com a sua atividade operacional, com o que a empresa faz para sobreviver, depois dos impostos. Então, o que resta das receitas líquidas de vendas, após cobrir o custo de mercadoria vendida, certo? É destinado a remunerar as despesas com vendas, tá? Então, depois de você tirar todo esse valor da receita líquida e o custo dos itens vendidos, então, você pega toda a matéria-prima que você comprou e diminui do valor que você conseguiu vendendo todos os seus produtos, você vai ter o seu lucro bruto. Indo para o lucro operacional, que eu falei para vocês, por que eu coloquei aqui entre aspas? Porque aqui é um conceito legal, é o que a lei traz, mas de fato não existe lucro operacional, certo? Esse termo, ele é algo que a lei emprega, mas de forma prática não existe lucro operacional. Mas, segundo a lei, certo? O lucro bruto, do lucro bruto são deduzidas todas as despesas incorridas pela empresa e consideradas também outras receitas ou despesas operacionais. Só que o problema pela legislação, praticamente tudo é considerado operacional. O que é que a legislação considera como operacional, pessoal? Tudo aquilo que a empresa faz nas suas atividades. Isso é tudo, entendeu? Por isso que eu digo que na prática isso não existe. Segundo a lei existe, você declara, você faz, mas na verdade isso não existe, porque se você for fazer isso e for tirar todos os custos que você tiver na sua atividade operacional, você vai ter o quê? O lucro. O lucro líquido. Ou lucro bruto. Certo? Lucro bruto e lucro operacional seriam mais ou menos a mesma coisa. Porque se você tirar tudo que a lei diz que é operacional, você vai ter contas diferentes. Então, a nível prático, a gente só considera o lucro bruto. A gente só considera esse valor aqui para a gente saber se o nosso ano foi positivo ou negativo. Se no ano de 2020 eu consegui ter lucro ou prejuízo, tá? O lucro operacional é simplesmente algo que você faz e que você declara para uma questão legal. A gente tem a provisão para o imposto de renda. O que é a provisão? Certo? O imposto de renda é calculado sobre o lucro do exercício. Então, é o lucro que vocês tiveram naquele ano, sendo o valor a pagar considerado como exigibilidade, então é exigido no balanço. Então, você tem que declarar quanto de imposto de renda você tem que pagar ou você pagou, certo? Assim surge o resultado e no passivo circulante, via de regra, certo? Que é a provisão para o imposto de renda. Provisão é o quê? É um valor que você prevê que você vai pagar de imposto de renda. Porque só quem define quem vai pagar o imposto de renda é a Receita Federal. Eles é quem dizem quanto você vai pagar de imposto de renda, não é você. Mas você faz uma provisão, você faz uma previsão de quanto você acha que vai pagar baseado naquele resultado que você calculou, professor, no seu demonstrativo. Diga, Luiz. Professor, eu já vi alguns microempresários falar que a maior dificuldade, eu queria saber se é verdade, que a maior dificuldade de um microempresário são os impostos que é pago aqui no Brasil. Com certeza. Já vi algumas pessoas dizer que para uma microempresa se sustentar aqui no Brasil é muito difícil, pela quantidade de imposto que é pago. Luiz, porque, entenda, a gente já tem, certo, via de regra, que é difícil você manter um negócio, né? A gente sabe que quando você abre um negócio, você não consegue manter muitas vezes ele funcionando, porque você tem que conquistar cliente, você tem que arrumar fornecedor, você tem que arrumar, vamos dizer assim, um preço justo que as pessoas consigam comprar. Aí, fora isso, imagina aí, você vai ter que pagar imposto sobre a sua venda, imposto sobre a sua compra, imposto sobre o seu lucro, imposto sobre os seus custos, imposto sobre os seus salários. Então, tudo tem imposto. E aí, realmente é difícil. Isso leva até as pessoas ao que, Luiz? A terem um trabalho informal.
Esse trabalho informal vai levar as pessoas a... eu não vou declarar o que eu faço, eu vou dizer que eu trabalho como autônomo, eu vou fazer tudo do meu jeito. Isso é contra a lei? Não. Professor, Diga, Luiz. isso também obriga muitos microempresários a não contratar, não fechar a carteira dos funcionários, né? Às vezes, Isso. assim, Então, o Luiz, cara com agora 10 vamos lá. funcionários, às vezes não ficha a carteira pelo fato da quantidade de imposto que paga. Só que aí isso daí é ilegal. Se o empresário registrado, tudo direitinho, contrata uma pessoa e não fecha a carteira, acontece realmente desse jeito, mas se a Receita Federal bater em cima, a empresa leva uma multa, o empresário leva uma multa. Quem não leva uma multa é o trabalhador, porque ele está simplesmente aceitando uma condição, certo? Que o empresário colocou, a não ser que o empresário consiga provar que foi uma exigência do trabalhador. Mas mesmo assim, a empresa vai levar uma multa, o empresário vai levar uma multa e, nesse caso, também o trabalhador vai levar uma multa. Mas realmente é uma dificuldade muito grande. E é por isso que isso é uma atitude muito comum, porque é muito difícil você manter a empresa aberta com tanto imposto que você paga. O Brasil é um dos países, pessoal, que mais paga impostos no mundo. Professor, eu tiro Diga, Nayara. pela minha mãe, né? Que ela é microempreendedora, ela trabalha com roupa infantil. Isso. Roupas de marca, né? Carinhoso, Uhum. Brandly, Malve, Kili. E tudo isso ela pega com representante, né? E muitas vezes a gente vê, quando chega as caixas de roupa, fica presa no fisco e ela fica aperreada pela quantidade de imposto que é para pagar. Muitas vezes minha mãe já se viu com R$ 2.000 de imposto para pagar em 3, 4 caixas de roupa e aperreada mesmo. Porque é um absurdo de caro, um absurdo. Aí você pega, né? Você tem que colocar... você paga pelo preço da roupa, você paga o imposto, aí dali daquelas peças você tem que tirar tudo isso, né? Seu trabalho, o imposto. Aí tem gente que acha caro, tem gente que desmerece, tem gente que... Mas é porque não entende que por trás daquilo ali tem todo um gasto, tem todo um aperreio, tem todo um problema. Exatamente. É realmente um processo, né? Que custa caro você ter uma empresa, porque eu tiro pela da minha mãe, né? Porque realmente tem mês que ela se vê doidinha aqui com o fisco, com esses impostos, que é um absurdo de caro. Uhum. Nayara, é o que a gente fala muito sobre empreendedores, sobre pessoas que querem ter seu próprio negócio e registrem. Eles são guerreiros, porque não é fácil ter uma empresa realmente no Brasil. E superar todos esses desafios e essas dificuldades é uma prova do valor que aquela pessoa possui. Porque é persistência, é realmente dedicação e é superação de desafios. Existem alguns países no mundo que o empreendedorismo ele é entendido como uma pessoa que simplesmente tem uma ideia inovadora. Só que no Brasil, essa visão também existe, só que ela, junto com essa visão inovadora, ela também tem a visão de que, como é muito difícil manter empresas abertas aqui no Brasil, a maioria das empresas no Brasil, isso é um dado do Sebrae, tá? 60% a 70% de micro e pequenas empresas no Brasil fecham em até 3 anos. Então, elas abrem, certo? E fecham em até 3 anos. Aí vocês outro dado também do Sebrae. Quanto tempo, em média, uma empresa, certo, leva para ter lucro consistente, para ela ser uma empresa consistente? 3 anos. Esse é o tempo também que ela demora para ela conseguir ter mercado, ter cliente, conseguir ser sustentável, conseguir ter uma base, conseguir manter as contas em dia, conseguir ter resultados bons, certo? Com o passar do tempo. Então, vocês vejam a dificuldade que é. Vamos continuar aqui, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, tudo aqui, certo? Do imposto do imposto de renda que vocês trouxeram, exatamente, exemplificou muito o que é essa provisão, certo? O que é essa previsão que tem que fazer do imposto de renda. E aí a gente chega para o lucro líquido, tá? Que é a última parte do DRE.
No lucro líquido, a gente vai ter, certo? Lucro líquido ou prejuízo, certo? Porque se o resultado for negativo, não é lucro líquido, é prejuízo. Mas, certo? Lucro líquido ou prejuízo resulta na diminuição do lucro após o imposto de renda a empregados, a administradores e a detentores de partes beneficiárias. O que são partes beneficiárias? É quando, por exemplo, uma empresa tem um capital aberto e ela tem que pagar, certo? Naquele capital aberto, os acionistas, porque, como eu falei para vocês, como a Mel mesmo trouxe aqui, é aquela parte que aquelas pessoas têm direito, já que elas são donas de um pedaço da empresa quando ela compra a ação, tá? E o lucro líquido, ele é o resultado, certo? Líquido do exercício. Então, ele é o valor final do DRE. Quando a gente chega nesse valor aqui do lucro líquido, a gente tem o resultado do DRE, o resultado dessa demonstração de resultado do exercício, da demonstração financeira. Tá, pessoal? Por último, a gente vai para a demonstração dos fluxos de caixa. Esse aqui é a última demonstração financeira que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, nessa demonstração financeira, a gente vai ter que aqui é o quê? Lembra quando eu falei no exemplo do Leandro aqui, sobre o fluxo de caixa, que o Leandro tinha um caixa bom no ano 2018, 2019, no ano 2020 ele fechou o patrimônio líquido dele no balanço patrimonial com 5 mil. Então, aqui a gente vai para o curto prazo. Como é que eu tenho que esperar um ano para ver se meu ano deu prejuízo, deu lucro? Não. Você pode fazer isso com os meses. Você pode fazer isso com as semanas, tá? A demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração, ela mostra, certo, os recebimentos e os pagamentos efetuados pela empresa em caixa. Então, tudo que entra no caixa da empresa e tudo que sai no caixa da empresa é demonstrado através dessa demonstração aqui, do DFC. Certo, pessoal? Então, essas atividades de investimentos e financiamento. Então, o dinheiro é meu, o dinheiro é do banco, o dinheiro são de acionistas, o dinheiro sei lá, de um vizinho meu que me emprestou. Tudo isso entra no fluxo de caixa. Todo dinheiro que entra e sai da empresa vai para o DFC. O DFC, ele vai indicar o que ocorreu no período, certo? Então, qual período, professor? O período que vocês quiserem. Uma semana, um mês, tá? Um ano, 6 meses, 9 meses. Em termos de entradas e saídas de dinheiro, a gente só está falando de dinheiro, não está falando de máquina, não está falando de terreno, não está falando aqui de matéria-prima, é só dinheiro. Entrou dinheiro, saiu dinheiro. É como se fosse aquela nossa conta que a gente faz todo mês. Eu tenho um salário e minhas contas são essas. Então, eu vou fazer a soma aqui. Quanto vai sobrar no final do mês com o salário que eu ganho no começo do mês e todas as contas que eu tenho pagado no final do mês? Esse é o seu DFC, tá, pessoal? Assim como a demonstração de resultados, a DFC é uma demonstração dinâmica e também está contida no balanço patrimonial, que é uma demonstração estática, tá? O balanço patrimonial é uma demonstração estática. Por que é que eu chamo de demonstração estática, pessoal? Chamo de demonstração estática porque a partir do momento que você pega essa demonstração aqui, certo? Patrimonial, ela demora 1 ano para ser estabelecida. 1 ano. Então, você tem que pegar todos os seus resultados, todos os carros, todas as suas contas de 1 ano que você possui. E esse ano que você possui vai levar você a ver, tá, o que você conseguiu deixar naquele ano. Só que o DFC, como ele trabalha de forma muito mais rápida, ele vai conseguir ter um resultado muito mais preciso em menor tempo, porque ele é muito mais dinâmico, tá? Então, aqui seguindo nos nossos slides, o DFC, ele possui 2 métodos, o método direto, tá? E o método indireto. No método direto,
ele elabora o DFC a partir da movimentação direta ocorrida no caixa da empresa, demonstrando todos os itens que tenham provocado entrada ou saída. Então, o método direto, pessoal, é o método que geralmente nós utilizamos, certo? Para encontrar o valor. Então, é o que, é o exemplo que eu dei para vocês. Eu ganhei um valor no começo do mês e eu tive que pagar a conta A, B e C. Essa conta A, B e C, certo? Eu vou subtraindo. Então, esse é o meio direto, certo? Como é o meio indireto? O meio indireto, ele vai elaborar o DFC a partir do resultado. Então, no final do mês, ficou sobrando R$ 500 para mim. Então, você já tem o resultado, tá? Então, você já sabe se você vai ter lucro ou prejuízo. Aí, a partir desse valor, que sobrou R$ 500 no mês para mim, eu vou começar, certo? A pesquisar. Se o valor é esse, então o que aconteceu? Teve essa conta. Então, você vai de baixo para cima. Você começa do final e vai até o começo. Você vai revisar todas as suas contas para daí você ver por que você alcançou aquele resultado. Então, percebam que o DFC, a demonstração dos fluxos de caixa, eles são altamente importantes para vocês, por exemplo, verem agora na casa de vocês, na conta, na vida de vocês, quanto, certo, está entrando e está saindo nas contas de vocês. Como também vai servir para uma empresa em determinado mês, em determinada semana, ver se ela teve uma semana boa ou uma semana ruim. Geralmente você faz essa demonstração financeira para avaliar a sua produtividade no curto prazo. Então, se a empresa está vendendo pouco, eu vou fazer um DFC e o DFC vai dizer se eu tive lucro ou prejuízo. Se eu tive prejuízo, foi de quanto? Se eu tive lucro, foi de quanto? Tá? Então, ela está muito ligada, pessoal, a metas. Diga, Anderson. Então, quer dizer que o DRE, na verdade, são os ordenados, né? São as receitas ou despesas dentro de uma empresa por um período de um ano. Isso, só daquele ano. E não mais, pronto, e não mais do que um ano. Exatamente. Porque é computado, até porque você vai ter que declarar. É isso? Você vai fazer essa declaração anual. Exatamente. Se você, na verdade, não declara naquele ano, e você já vai entrar com déficit e, consequentemente, você vai ser punido por isso. É isso? Não, assim, Anderson, você não vai ser punido por entrar no déficit. A sua punição vai ser que você vai ter menos poder financeiro para executar suas operações na empresa, no seu negócio, né? Mas, assim, quando você declara, você não vai ser, sua empresa deu um valor negativo, então o governo vai te punir. Não, isso não acontece. Ok. Você só vai ter o seu prejuízo normal mesmo durante aquele ano. No caso, o DRE, né? Positivo. Pronto. Então, o fluxo de caixa, certo, pessoal? A demonstração de fluxo de caixa é exatamente uma ferramenta que vocês podem utilizar na vida de vocês, no negócio de vocês, nas empresas onde vocês trabalham, para vocês verificarem como está sendo, certo? O desempenho da empresa, tá? Como está sendo o desempenho, por que não, de falar do dinheiro de vocês. Será se meu dinheiro está dando? Será se eu estou gastando mais do que eu posso? Será se estou economizando muito pouco? Será se eu preciso economizar mais para lá na frente? Eu me planejar. Lembra que eu falei na aula passada? Planejamento estratégico financeiramente. Será se eu tenho que economizar mais agora para daqui a, 6 meses, eu, trocar de carro? Eu comprar uma TV nova? Eu comprar um sofá novo? Eu comprar uma cama nova? Então, isso é utilizar, certo, das finanças de forma estratégica. Não é só você, todo mês eu estou economizando dinheiro. Certo, mas será que você está economizando um valor que é suficiente para você? Você pode não estar perdendo dinheiro, mas se, todo mês você está economizando R$200, significa que está muito equilibrado, né?
que você está praticamente meio a meio. Você está praticamente consumindo tudo que você ganha, tá, pessoal? Então, esse daqui, certo, é um demonstrativo do DFC, certo? Demonstrativo de fluxo de caixa. Aqui é o método direto, aqui é o método indireto. No método direto, a gente vai ter a atividade operacional, então, o que é que a empresa faz, né? Para sobreviver, o que é que ela vende? Vende chinelo, vende produtos de beleza, vende frutas, vende um mel de abelha, vende o que ela faz para vender, para sobreviver, certo? A atividade operacional dela. Então, vai ter todo o recebimento, todo o dinheiro que ela recebeu de clientes, vai subtrair todos os pagamentos de contas que a empresa teve, certo? Isso aqui é tudo no caixa, que é só dinheiro, certo? Vai subtrair os pagamentos de despesas operacionais. Então, eu tive que pagar o aluguel do local onde eu trabalho, certo? Isso aqui vai sair do seu caixa, então vai entrar nessa conta. Eu vou ter que pagar os impostos, vai sair do seu dinheiro, do seu fluxo de caixa. Aí você vai ter o seu fluxo de caixa operacional. Aí tem as atividades de financiamento, empréstimos, curto e longo prazo. Aumento de capital. Você conseguiu mais dinheiro para ajudar você? Seja de empréstimo, financiamento, seja de acionista, bota mais dinheiro aqui. Despesas financeiras, vai ter que pagar juros por causa dos empréstimos? Bota aqui. Pagamento de dividendos, vai ter que pagar os acionistas, porque eles emprestaram o dinheiro deles para você, bota os dividendos aqui que você vai ter que pagar. Aí você vai ter o fluxo das atividades de financiamento. Aí quais foram os investimentos que vocês fizeram? Você adquiriu algum material, você adquiriu alguma máquina, algum móvel, alguma mesa, algum computador? Se você adquiriu, você bota. Eu vendi, professor, uma máquina minha. Então, você vai botar aqui que vai entrar no seu fluxo de caixa. Outros investimentos. Você teve que pagar investimento ou você conseguiu mais investimento e aumentou seu dinheiro. Se for mais, bota mais o valor. Se for menos, tira esse valor daqui. Aí, daí, você vai ter o seu fluxo de caixa, certo? Das atividades de investimento. Então, é mais ou menos, certo? O caixa inicial, que vai ser o resultado do caixa final. Então, você vai pegar o valor daqui, que começou o seu caixa, certo? Vai subtrair de quanto era. Você vai pegar todas essas contas aqui. Quando fechar todas essas contas, você vai pegar o valor que já tinha no seu caixa. Porque, professor, como assim? Você não vai ter uma empresa, não vai ter seu negócio, vocês não vão ter aqui uma poupança que já está no negativo, ou então, muito menos, uma poupança que já está zerada. Não, uma poupança está zerada, professor. Não tem que somar nada, nem subtrair nada. Difícil, né? Pode acontecer, mas é difícil. Então você vai pegar o valor... Só um momento, Anderson. Você vai pegar o valor que já existe lá, e aí você vai somar ou subtrair por o resultado de toda essa conta que você fez. Diga, Anderson. Então, demonstrativo do fluxo de caixa, pelo que o senhor explicou aí, tanto do método direto como indireto, ele está classificado em 3 etapas, pelo que eu vejo aqui. Atividades operacionais, atividade de financiamento e atividades de investimentos, é isso? A classificação dele, né? Isso. Okay. Só que entenda, Anderson, que essas 3 etapas, elas são acumulativas. Você não calcula essa, depois você vai para essa, depois você vai para essa, depois você soma tudo. Não, você faz essa atividade operacional. Depois que você conseguir esse resultado, você vai para a atividade de financiamento, aí você vai pegar esse valor aqui, vai jogar com esses valores aqui, somar ou subtrair, certo? Certo. Depois que você somar e subtrair com esse, aí você vai para a terceira, que é a atividade de investimentos, aí você vai somar e subtrair. Aí o resultado que vocês conseguirem de tudo isso, certo? Vocês vão somar ou subtrair com o valor que vocês já tinham em caixa. Se for o valor, se vocês tinham um caixa positivo, vocês vão somar, certo, o valor que vocês tinham com os resultados que vocês encontraram do DFC. Okay. Se era negativo, vocês vão subtrair com o resultado que vocês encontraram do DFC.
E no método indireto, certo, pessoal? É mais ou menos as mesmas coisas, só que você já começa do resultado, que é o lucro líquido, tá? E vai até encontrar o que é que ocasionou aquele valor que você encontrou lá no começo. Você vai fazendo o mesmo exercício, mas de trás para frente, tá? É isso, pessoal. Vamos lá. Prova. Era isso que eu queria falar com vocês. A nossa aula acaba por aqui. Deixa eu falar da prova rapidinho, que é a gente... Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Diga, Nayara. Antes que eu fique depois perguntando porque eu não perguntei. Tá. Esse plano aí agora, né, que o senhor passou para a gente, de operação de fluxo de caixa. Deixa eu voltar para você. Isso serve para o mês também ou para o ano? Serve para o tempo que você quiser, Nayara. Serve para o mês, serve para a semana, serve para 6 meses. Ele não tem período de tempo. Ele é o tempo que você decidir ter. Por exemplo, claro que você não vai fazer isso de um dia, né? Que um dia é muito trabalho para pouca informação, mas você pode fazer da semana, você pode fazer do mês, tranquilamente. Entendi. É uma questão de organização, né? Porque às vezes, como minha mãe tem uma empresa, ela não tem. Ela que trabalha, né? Ela que trabalha, ela não tem empregado, né? É ela que trabalha, ela que faz tudo. Aí, às vezes, ela se pega perdida por muito trabalho. Aí eu já falei para ela organizar isso no computador, tipo, fazer uma planilha, porque fica mais fácil. Uma questão de controle. Quem pagou hoje, porque ela trabalha assim, vendendo nas portas também. E tem a loja física, né? E trabalha vendendo nas portas, porque como aqui é interior, assim, a gente vendendo nas portas, a gente ganha mais. Porque nem sempre as pessoas vão até a loja. Entendeu? Eu sou do interior, eu sei o que é isso. Aí o que acontece? Aí muitas vezes ela se pega perdida por conta disso, porque ela não tem essa organização. Aí agora eu vendo aqui, aí tava me dando umas ideias de ajudar ela a organizar algumas coisas. Porque ela se pega perdida, porque é muita coisa para uma pessoa só organizar também. Aí, tipo, de quem pagou durante a semana, você vai lá, anota. Quanto gastou, quantas caixas de roupa chegou. Então, assim, agora estava me abrindo a mente. Aqui a aula agora estava me dando umas ideias. Que bom que eu consigo contribuir desse jeito para você. Fico feliz em ouvir esse seu depoimento. Mas é exatamente isso, Nayara. Diga, Anderson. Não, com certeza, isso abre muita mente. Principalmente eu estou começando a entrar no empreendimento agora. Também isso vai me ajudar muito também aqui de como fazer. Porque às vezes você fica meio que desnorteado. Né? Tipo, você compra uma certa mercadoria por um valor X e você não sabe uma percentagem que você pode botar de uma margem de lucro em cima dela, você fica meio desnorteado, não sei quanto preço, que uma das coisas que você precisa, de certa forma, com esse pequeno investimento que você faz, primeiramente é ganhar uma clientela que seja fiel a você, né? E tendo essa visão de que você precisa ganhar essa clientela, o que ele espera de você é um preço justo, um preço que dê para o bolso dele, né? Então, assim, quando você tem essa percepção, você entra nesse ramo sem medo. Mas quando você não tem essa visão, essa percepção, você fica meio que embaraçado nas coisas. E, poxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Entendeu? Então, através dessa demonstração, através dessa apuração que a gente está tendo dentro dessa parte dessa informação de patrimônio líquido, dessa parte demonstrativa, né, de fluxo de caixa, tem como a gente, de certa forma, esmiuçar melhor e ter um direcionamento melhor daquilo que a gente pode apurar. Um exemplo, daqui a um mês, daqui a 2 meses, né, aquilo que eu pude, tipo, esse mês agora, o quanto que eu investi esse mês e o quanto que eu apurei, como uma margem de lucro que eu tive, que eu posso fazer de investimento para o mês seguinte. Entendeu? Então, tudo isso melhora e ajuda muito a gente. Muito boa mesmo as informações, professor. Muito boa. Obrigado, Anderson. Mas o objetivo é exatamente esse. É mostrar para vocês que controle e informação, eles caminham de mão dadas. Então, a partir do momento que vocês têm controle de tudo que entra e sai, e das contas que existem no dia a dia, no mês, na semana, que vocês produzem, que vocês vendem, que vocês pagam, vocês conseguem entender e trabalhar melhor a atividade de vocês. Vocês vão conseguir maximizar melhor
certo? As contas de vocês, exatamente por quê? Porque vocês vão conseguir entender melhor. Ah, eu tenho que pagar tanto. Ah, essa semana foi muito boa. Eu vendi muito. Será? Será se foi muito boa mesmo? Tem que ver no número se é muito boa. Se foi boa, quão boa foi? Foi muito boa mesmo? Ou foi uma boa assim, normal? Toda semana é assim. Entendeu? Então é importante que vocês façam essas contas, porque isso vai dar para vocês um monitoramento melhor de como andam as finanças de vocês, como andam as finanças da empresa. Esse tipo de demonstração financeira, pessoal, é uma demonstração financeira que ela é feita, se for numa loja, por exemplo, isso é feito toda semana. Toda semana. Todo sábado, toda sexta, quando fecha a semana, as pessoas fazem essa demonstração. Pega tudo que entrou, tudo que saiu e vai botando. Aí, na semana a gente ganhou tanto. Na semana a gente conseguiu tal valor. Então, isso realmente o objetivo dessa demonstração é realmente proporcionar um controle, certo? E um conhecimento maior sobre como vão as finanças de vocês a um curtíssimo prazo. Como eu estou falando para vocês, é uma coisa aqui que você pode fazer de uma semana, de um mês, e isso vai ajudar muito nas contas, tá? Agora, bora lá. Certo, prova. Falando prova de vocês. Pessoal, eu estava discutindo no começo da aula se vocês queriam dois tipos. Aí vocês vão dizer aí como é, certo? Se vocês querem que a prova seja na hora da aula, ou se vocês querem, certo? Não, por assim, se vocês quiserem que a prova seja na próxima aula, ela vai, no caso, eita, eu tô todo enrolado aqui, viu? Tá com a moléstia aqui, enrolou a língua toda aqui. Pensa aí, vamos lá. Sono, cansativo. Não é, Deus, não é. Vocês têm duas opções. Eu vou começar de novo. Vocês têm duas opções. Ou a prova vai ser na hora da aula, ou vocês vão ter um dia todo para fazer a prova. Se a prova for na hora da aula, a prova vai ter que ser, porque nosso calendário é muito apertado, amanhã. Então a prova é amanhã à noite, certo? Aí vocês vão ter uma hora, como eu combinei com vocês, para vocês fazerem a prova. A prova não é difícil, a prova não é demorada. Se vocês quiserem, por uma questão de tempo, até para não ficar assim, vai ter uma hora de prova, aí vocês vão demorar, sei lá, meia hora para fazer a prova, ainda vai ter a aula, aí eu não sei quanto tempo vai demorar a aula. Na verdade, eu sei, mas eu não posso dizer muito, porque vai depender muito da participação de vocês, certo? A próxima aula. Então, vocês podem fazer 24 horas a prova, no caso, vocês vão fazer a prova fora do horário da aula. Eu vou abrir a prova no horário e vou dizer no grupo, pessoal, a partir de agora, vocês podem fazer a prova clicando nesse link. Aí eu vou botar lá no link, vocês clicam, e aí pronto, e aí vocês fazem a prova na hora que vocês quiserem. Clicou no link, enviou a resposta, pronto, eu já recebi, certo? Aí depois eu corrijo, depois eu passo a nota para vocês. Quando vocês forem fazer esse tipo de prova, o que acontece? Vocês podem fazer na hora do almoço, vocês podem fazer de madrugada, vocês podem fazer antes da aula, podem fazer depois da aula, pode fazer o momento que vocês quiserem. Mas eu vou dar 24 horas. Independente de qual tipo de prova vocês queiram, ou a prova que é durante a aula, ou a prova que dura 24 horas, a prova será pesquisada. Eu vou deixar que vocês pesquisem a prova, que o importante para mim é que vocês consigam aprender e aplicar os conhecimentos, certo? Esse é o importante. E não saber se vocês vão acertar ou errar a resposta, tá? É saber o conhecimento, aplicar esse conhecimento. Então, vocês têm que me dizer qual opção vocês querem. Eu botei esse ponto aqui também, rapidinho, antes de vocês me disserem. A prova terá 10 questões. Independente de qual prova vai ser, se é 24 horas, se é na hora da aula, vai ter 10 questões e todas as provas serão diferentes. Todo mundo, eu vou criar uma prova que vão ser aleatórios. Então, a prova de cada um de vocês vai ser diferente um do outro. Qual a resposta da primeira, professor? Pensar aí que vocês nunca vão pedir isso para ninguém, né? Aí vocês vão, qual é a resposta da primeira? Aí depende, a sua primeira é diferente da primeira do Alexandre, é diferente da primeira do Humberto, é diferente da primeira do Leandro, do Arlindo, tá? Então vocês me dizem agora, vocês querem a prova
durante a aula ou 24 horas? Minha opinião, 24 horas é melhor, professor. Durante a aula vai me quebrar, que eu vou trabalhar de 15 às 23, amanhã e depois. Pronto, Jamerson. Isso aí a gente pode resolver. Professor, eu acredito assim que para os Certo, que amigo. puderem fazer nesse processo de 24 horas, tudo bem. Mas assim, uma sugestão, né? O senhor vai ministrar a aula amanhã, então já foi até dito na última vez, eu ministraria de 8 às 9 a aula, não sei se é possível, e aí de 9 às 10 abriria para aqueles que quiserem fazer a prova, entendeu? Até porque durante o dia eu trabalho o dia todo e é muito Certo. difícil para mim lá ter uma concentração para fazer uma prova. Ah, imagino, Tô falando por mim, mas aí fica a critério de cada um. Se eu deu essas duas opções, aí fica para mim, nesse momento, melhor para mim amanhã, após a sua aula lá, até porque não sei se vai cair algum assunto. Mas com 24 horas a opção ia estar aberta para fazer à noite também, entende? Por isso que eu disse 24 horas, que eu acho que no contexto geral, a hora que você entrasse durante 24 horas, a partir do momento que ele liberasse, todo mundo poderia fazer, entende? Ah, ok. Também acho melhor essa 24 horas, a opção. Certo, porque às vezes conciliava o horário de todo mundo aí, não teria como tá bom para um e bom para outro, e ruim para outro. Cada um ia estar bom em um horário, mas a partir do momento que ele liberasse, teria 24 horas para responder. Você ia responder até de madrugada aí, quando terminasse a campanha de jejum e oração. Isso. Pessoal, olha, Anderson, o que é que eu posso fazer, né? Encontrando um meio termo. Eu posso botar de 24 horas, que pelo que eu tô vendo é de todo mundo. E aí, assim, eu não posso te prometer que eu vou terminar a aula mais cedo, porque é muito conteúdo. Pronto, não tem problema. Eu entro nesse processo aí com os meninos aí, não tem problema. Pronto, terminou a aula, o senhor já pode abrir a opção e a gente pode fazer um exemplo de 10 às 11, se a aula se estender até 10, pode ser? Pode. Agora minha dúvida é qual é o horário que vocês preferem que comece essa prova? É melhor começar, porque assim, qual é o conteúdo dessa prova, professor? É a aula passada e essa aula. A aula de amanhã não vai cair o conteúdo, certo? A quarta aula, que é como eu também falei para os meninos no começo, tá? E para as meninas que também estavam presentes. É porque como eu não consegui dar aula sexta, eu vou ter que dar aula para vocês na quarta. Aí, quem não puder assistir a aula na quarta, tudo bem, eu vou gravar a aula, tá? Então, vocês podem assistir depois, mas eu vou precisar dar aula na quarta-feira, eu não consigo terminar a aula amanhã. Eu não consigo terminar a disciplina amanhã. Ok. Eu farei o possível para estar também na aula de quarta. Pronto, Anderson. Agradeço. Então, qual é o horário que vocês preferem começar essa prova? Pouco antes de começar a aula amanhã, no caso, antes das 8, ou depois que acabar a aula amanhã? Tipo 10, 9... Professor, assim, na minha opinião, assim que acabasse a aula, assim, se o senhor não colocou em questão também, assim, fazer mais ou menos na metade da aula, vamos supor, o senhor liberaria, aí quem pudesse fazer de manhã, que vai ser meu caso, faria, quem pudesse fazer à noite, já poderia fazer antes de começar a próxima aula, entende? Teria um espaço de tempo flexível para fazer. Pode ser até no próximo, na metade da aula, como o senhor falou, poderia já liberar a galera para fazer, entende? Eu não vou liberar, James, no metade da aula, porque se eu liberar no metade da aula, pode ter gente que vai fazer a prova e sair da aula, aí fica ruim para mim, entendeu? Mas eu posso liberar depois da aula, entendeu? Melhor ainda. Porque aí 24 horas é 24 horas. Se eu liberar 2 horas antes, 2 horas depois, entendeu? Vai ser 24 horas do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer? Vamos fazer assim, ó. Eu vou liberar essa prova amanhã, depois da aula. Então, 9h30, 10 horas, que eu vou tentar terminar a aula mais cedo para ajudar o Anderson e quem precisar mais, certo? Eu vou tentar terminar a aula mais cedo e aí vocês fazem a prova no horário que eu terminar a aula. Combinado. Eu, quando terminar a aula, eu não vou ficar aqui com vocês, porque a prova de vocês têm que fazer sozinho, tá? Questão de interpretação e tudo tá na prova, certo? Professor, dá para tirar dúvida na hora da prova? Não, porque é pesquisado. Se não fosse, até dava,
certo? Porque faz parte, essa dúvida, ela faz parte do processo de conhecimento que vocês têm que ter. Vocês têm que procurar analisar e tentar entender e interpretar o texto, tá? Então, vou tentar terminar mais cedo. Amanhã, depois da aula, 10 horas, 9h30, eu libero a prova. E aí, eu vou encerrar essa prova só no final, certo? Da aula de quarta-feira. Então, vamos dizer assim. Eu estou dizendo que é 24 horas, mas vamos dizer que eu liberei a prova amanhã, terça-feira, às 9h30, 9 horas. Vamos dizer assim. Aí, a aula de quarta-feira só vai acabar 9h30, 10 horas da noite. Eu só vou encerrar 10 horas, então vai passar 24 horas. Porque eu vou encerrar manualmente, eu não vou botar para encerrar automaticamente. Então, se tiver uns minutos a mais, 1 hora a mais, ótimo. Mas é o conselho que eu dou para vocês. Não deixem a prova para o último momento. Porque pode falhar a internet, pode faltar energia na casa de vocês. Eu posso encerrar a prova no meio do momento que vocês estão fazendo a prova e não recebe mais a resposta, tá? Então, não deixem para fazer na última 1 hora, 2 horas. Até porque as últimas 1 hora, 2 horas vai ser aula. Então, se vocês estiverem fazendo a prova, vocês não vão estar na aula ou não vão estar prestando atenção na aula. E isso não é bom nem para vocês, nem para mim. Certo? Combinado? Combinado. Professor, essa prova, ela não tem nenhum cunho de cálculo, não, né? É mais conceitual, é isso? E sim, é só conceitual, é conceito, só conceito. Tá certo, tá ok. Ô, professor, as respostas a gente vai enviar por e-mail? Não, eu vou enviar tipo um formulário para vocês, que vai estar no link, aí vocês vão só marcar nesse formulário qual é a resposta certa que vocês acham. Vocês não vão escrever a resposta, não, é tudo de marcar. Aí vocês marcam a resposta, enviam para mim, depois eu corrijo e dou a resposta para cada um. Pronto, então essa prova é a aula que o senhor ministrou a semana passada e a aula de hoje. Isso, tudo o senhor ministrou. Ok. Exatamente. Combinado. Professor, então, só para esclarecer um pouco mais, desculpa antes, que é a mesma dúvida que a gente teve, pelo menos eu tive na primeira vez, Nayara teve agora. Lá vai ter as questões, né? Você vai marcar e no final vai ter a opção lá embaixo, depois da última questão, a opção de enviar para o professor, entende? No próprio no link que ele vai colocar. Aí você só envia e automaticamente já vai para ele, ele já vai ter acesso, não vai precisar enviar a resposta para ele por e-mail, entende? Entendi, Jamerson, obrigada. Pronto, pessoal. Eu vou fazer agora a chamada. Antes, tu queria falar ainda? Não, professor, era só isso mesmo. Amanhã, depois que o senhor terminar de fazer da aula, aí eu já vou ficar à disposição para receber aí o link, eu não sei o que vai ser, para fazer a prova e já lhe enviar, amanhã mesmo. Pronto. Eu vou mandar o link no grupo de WhatsApp, tá? Só para relembrar. Tá certo, tá bom. Então, bora lá. Alexandre, você quer falar alguma coisa? Vou fazer a chamada aqui. Assim, responder a chamada e dizer que a internet aqui também tá rindo, tá... Tem hora que falhou aqui, que foi brincadeira. Tudo bem. Deixa eu só parar a gravação, porque senão vai ficar muito grande a gravação para vocês. E já tá, mas...